Cara, é É muito impressionante. parecida. Parece que ela Muito. saiu É do muito igual. filme. É muito igual. Cara, é um negócio é incrível. Juro. Vocês estão de parabéns, porque assim, o que mais impressionou a gente na Disney é assim, a caracterização. Sim, É. eles se preocupam muito com É isso. perfeito. É. O jeito de falar. É tudo, ela tudo, teve tudo. É o jeito de curso. mexer, né? Tipo, Né? E você, quando. Até Ela aproveitando o teve- intervalo até aparecer lá, quando você Ah, tava é. na Disney, você trabalhava de princesa Não, também, não? Não. Você era braçal mesmo, só. Eu era. Porque assim, lá na Disney tem uma Por que você regra foi que. pra lá? Eu fui trabalhar na Disney, eu fui Mas fazer um como, assim? intercâmbio. Então, é um programa de intercâmbio que tem para estudantes de faculdade, né? Você tem que estar estudando e a sua faculdade tem que ter 4 anos de duração e tem que ser reconhecida pelo MEC. Não precisa ter 4. Não, tá certo. Tem que ter 4 anos de duração e tem que ser reconhecida. É, isso mesmo. Eu vou mandar E ela pra aí. lá. Minha filha. Então, ela pode ir quando ela ficar mais velha. E aí, eu sempre gostei muito, né, de Disney, filmes, enfim, tudo isso. E eu descobri que tinha esse programa foi no YouTube até, foi vendo um vídeo, assim, nem lembro agora de quem que foi. E eu falei, nossa, eu não acredito, eu quero trabalhar na Disney. Aí, só que assim, é um programa que a gente acha, né, trabalhar na Disney é fácil, né, maravilhoso, Eu mil disse que o bastidor é maravilhas, horrível. perfeito. Bom, pra resumir, né, quando eu estava lá, eu tive úlcera, ansiedade e depressão. Ou seja, Disney nossa, sério é mesmo? mágico pra gente, mas. Não é? Mas eu já Trabalhar ouvi quantas falar horas por disso dia? também. Dependia do dia, assim, mas teve dias que eu trabalhei 14 horas, assim, por dia. Talvez, tinha dias que era até mais, porque eu fui em novembro e voltei em janeiro. Nossa, você pegou a altíssima temporada. Exatamente, eles pegam justamente essa época, E porque é ela pra ficou ajudar. doente. Fiquei e não com cachumba. deixava. E ela continuou trabalhando. Com cachumba. Foi ótimo. Então, mas e o que exatamente você fazia lá? Então, esse programa, eu queria tanto que eu até apliquei 2 vezes, porque eu tentei em 2016, e é um programa que ele tem várias fases, assim, são 2 entrevistas que você passa pra você conseguir ir, né? Isso daí é só o processo pra ver se você vai. E aí eu fiquei de lista de espera na primeira entrevista, no primeiro ano que eu apliquei. E aí é a lista de espera eterna, que eu tô esperando até agora me chamarem, não me chamaram. Aí eu falei, não vou desistir, quero tentar de novo. E aí no 2017 eu tentei de novo. E aí foi quando eu passei. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu até chorei quando saiu o resultado. Da primeira entrevista eu chorei, porque como a primeira entrevista eu não tinha passado, né? E aí, assim, é um processo bem, bem rígido. Inclusive, no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, que é Faro de Arte, eu falo um pouco mais sobre esse processo, né? Explico direitinho, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã Isso falando. tudo é remunerado ou você paga pra ir pra lá? Então, os dois. Então, Um pouco dos dois. Porque, assim, você tem que pagar a passagem. A moradia, eles dão entre aspas, porque, assim, eles descontam do seu salário. E é semanal. mas integral? Eles... Tipo, todo o custo da sua moradia sai do seu salário. Era tudo. Só que eles descontavam semanalmente. Então, assim, eram $80 por semana que eles Mas aí descontavam você do ficou meu hospedada salário. lá no complexo? Isso, eu sou obrigada a ficar hospedada no complexo. Então, Mas eles não é fingem que o dão, mas não dão, hotel, entendeu? da Imagina, Disney, é o porão do Não, parque. é tipo isso mesmo. É um quartinho. Eu Masmorra dividia. da princesa. Então, eu dividia com mais Imagina. 5 meninas, que era eu, aí tinha uma brasileira, que era a Isa. Tipo Cinderela. Tipo isso. Tinha uma brasileira que era a Isa, Vida e aí de tinham princesa. mais 3 americanas lá. Não, eram 4 americanas. É que teve uma que foi embora mais cedo, deu um problema, ela acabou indo embora mais cedo. Mas eram 6 meninas que moravam comigo. Então, pelo menos tinha uma brasileira, né? Amém. A Isa, amo. E você estava no Epcot? Ou Então, rodava cada nos uma parques? trabalhava num lugar. Ah, tá. E aí, quando você vai pra lá, eles te dão uma listinha, né? Quando você tá fazendo o processo de entrevista e tudo mais, com mais de 10 trabalhos diferentes que você pode fazer quando você vai pra lá. E você não sabe o trabalho que você vai ter. Tanto que na segunda entrevista, eles pedem pra você colocar em ordem qual que você quer fazer mais. Pro Ou que você você quer fazer teria menos. mais habilidade, talvez? Também tem isso. Eu coloquei Mas merchan. na lista era tipo limpar banheiro, Isso. montar lanche, Porque assim, princesa, que coisas você tinha assim. perguntado de ser princesa, eles não deixam, só pode americana ser princesa. Tá. Ou então alguém que seja de algum país que fale naturalmente inglês, né? Inglaterra, enfim. Porque não pode ficar forçado, né? Exatamente, O que não faz sentido, porque tem princesa que é de outro país, né? Mas tudo bem.
Pois Mas vai falar predominantemente com o americano. É, exatamente. Então você tem que Pô, saber mas falar. Tem que ter a língua. A primeira língua tem que ser inglês. Tem lógica isso. Não, pois é. Jasmine falando inglês. Ô, Mickey Não fala- faz sentido, Mickey né? fala Jasmine sem português. sotaque, como assim? É, Mickey fala exatamente. português. Então. Ele fala, é verdade. Tem vídeo dele falando português, Ele o falou com a Mickey. gente lá. Ai, sério? Que legal. Tem o Mickey que fala. Quando a gente Que entra, fofo. eles avisam, né? Que Mas são é o do brasileiros. Magic Kingdom. Tá. E aí ele Ele fala, fala ah, português. seja Então, bem-vindo, mas Brasil. aí que tá. Os personagens que usam cabeça, então, assim, que são aqueles que até assustam, né? Dependendo do personagem, fica meio tenso. Esses podem ser de outros países. Tanto que um dos trabalhos que tinham lá na lista era performer, que eles chamam. Que são esses personagens com cabeça. Que elas E aí nem um falam, segredo, que eu não deveria estar contando aqui, mas eu vou contar, é que geralmente esses que são menores, por exemplo, o Mickey, o Donald, são mulheres. Porque eles são muito né? Ah, baixinhos. mas eu já imaginava. Mas é que tem muita gente que não sabe, né? E tem gente que acha que é tudo que é homem, mas geralmente é mulher, porque é tudo pequenininho. Uma das coisas que eu reparei lá, na época, era isso. Você olha esses personagens, eu falei, meu, a seleção, eles já devem pegar a estatura e tal, porque eles são exatamente. muito pequenininhos, Tem né? as alturas certinhas, assim, por exemplo, tal princesa é de 1,65 a 1,70. Se você tiver 1 centímetro a menos, 1 centímetro a mais, você Não não vai. pode, entendeu? Você tá fora. Eles são mas bem faz rígidos. sentido, Qual o acho. propósito de fazer isso? O propósito de fazer isso E foi... isso, QI trabalha lá? De... Ah, tá. Não, então, é que assim, a Disney, ela é a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Sim. Então, é algo que vai acrescentar extremamente no seu currículo, né? Pra Pro começar. valor de... Muito valor, porque você vai Experiência, trabalhar. né? Exatamente. E sem contar que, assim, é uma coisa que, pra quem tem condições, né? Porque eu sei que é algo que não é todo mundo que consegue, precisa ter condições, mas é algo que eu aconselho a todos fazer um intercâmbio, sabe? Pelo menos uma vez na vida. Nem que seja passar um mês em algum lugar, entendeu? Nem que seja um mês. Porque a experiência que você ganha quando você vai morar fora, quando você vai morar sozinho, assim, e fora, num país que você não conhece a cultura, que você não tem intimidade com as pessoas ali, com aquela cultura mesmo, é um negócio extremamente enriquecedor, assim, muito, muito, muito. O quanto eu amadureci em 3 meses é impressionante, impressionante. Eu fiquei só 3 meses lá e parecia que eu estava 3 anos ali. Muitas coisas aconteceram, como eu disse, assim, não é mil maravilhas. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim, se você quer trabalhar na Disney, eu super aconselho, porque realmente foi uma experiência fantástica pra mim. Só que você tem que ir pensando que não é o lugar mais feliz do mundo, que nem eles fazem a propaganda pra quem vai passear, né? Se você vai trabalhar, é um trabalho, como outro qualquer. E você tem que ter isso muito em mente, porque você tá indo trabalhar em outro país, então você vai sofrer xenofobia, você vai ter gente estúpida falando com você, vai ter que aturar chefe, entendeu? Essas coisas assim que, né? Coisa de trabalho. Coisas que acontecem aqui também. Exatamente. Então, assim, você tem que ir com essa cabeça de que, não é porque eu tô na Disney que é tudo mil maravilhas. Coisas vão acontecer. Mas não é por isso que eu não tenho um carinho enorme pela Disney, assim. Eu ainda amo de paixão. Tem até uma tatuagem aqui, não sei se dá pra ver. Aquela bola do... Que Se levantar assim, dá vez é a dá. bola do Epcot, que é Aham, onde eu que tem trabalhei. bem na entrada do Exatamente. Eu trabalhei no Epcot, eu trabalhei numa loja lá, minha função era merchan, que é trabalhar em loja mesmo, assim, então eu cuidava da mercadoria, atendia os clientes, e eu trabalhava nessa loja que ela era a segunda maior loja do complexo Disney, que é a Mouse Gear, só que ela infelizmente fechou, não existe mais, eles mudaram o nome da loja, ela continua, só que eles mudaram o nome, não é mais o mesmo nome, e aí eu trabalhei lá, e assim, eu adorava. Aquela loja na entrada... Não, tá E um dos Não, pré-requisitos, É na entrada, imagino, na seja entrada. falar inglês fluente. Sim, Só que assim, eu não digo fluente de nossa, sabe? Com a pessoa impecável, com o inglês de quem nasceu lá. Não precisa. Se Mas você... fala. Sim, eu falo fluente, mas o ideal é você saber se comunicar. E o interessante também é que essas funções, eles também colocam a pessoa de acordo também com o nível do inglês, sabe? Então, quanto mais na cara ali você tá com o público, Melhor o tem teu que melhor, inglês. melhor o seu inglês tem que ser, exatamente. Então, isso também conta muito nesse quesito, mas você não precisa ter aquele inglês impecável, assim. Mas, assim, agora eu vou falar como uma pessoa que não fala inglês. Você não sentiu uma barreira, por exemplo, porque uma coisa é você estudar inglês, você entender, você assistir série, filme e tal. Uhum. Outra coisa é você falar com as pessoas lá.
com os americanos nativos? Então, até que não, honestamente. É que assim, nesse quesito do inglês. Nossa, vai soar muito metida, que horror, credo. Não é, eu juro que eu não sou metida, gente. É que é real. Nesse quesito do inglês, eu sou autodidata. Que nojo, E né? aprendeu Falar tudo. isso, parece que eu sou muito nojenta. Não, go on, go on. Mas, meu Deus, não. É porque eu aprendi sozinha Você a tem falar um inglês. teacher aqui, assim. O Você melhor, também? o melhor professor da Baixada Santista. Então, eu aprendi que sabe do sozinha. mundo, hein? Go on.